Olá! No episódio de hoje a gente vai falar sobre os pontos positivos e negativos de uma vida nômade. Então, se você estiver interessado no assunto, assista esse vídeo até o final. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, ele é bem importante para avisar o YouTube que o nosso vídeo é bem legal e ele compartilhar com mais pessoas. E aproveita e já se inscreve no canal, caso ainda não seja um inscrito, e nos siga nas nossas redes sociais. Então, retomando um pouco da nossa história, nós tínhamos salários bons, uma vida com razoável conforto e abrimos mão dos nossos empregos, da nossa casa, das nossas coisas, porque percebemos que o que realmente nos fazia felizes eram as experiências de vida e não os bens materiais. Então a gente trocou todos os excessos por uma vida mais simples, para viver apenas com o essencial, com o que realmente importa para nós. E está quase fechando 2 anos que nós não estamos mais nos nossos empregos tradicionais e provavelmente nós somos um dos poucos brasileiros que não está procurando emprego também, né? Desses 2 anos, nós ficamos 1 ano e 2 meses viajando pelo mundo no estilo mochilão. Estão todos os vídeos aqui no canal, né? Quem quiser dar uma conferida é só acessar. E a gente atingiu a nossa independência financeira antes dos 40 anos. Então a gente fez um vídeo falando sobre isso também. Quem tiver interessado em olhar, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição. E a próxima etapa do nosso projeto, então, é viver na estrada, na nossa Kombi Home Bete Balanço, junto com as nossas 2 cachorrinhas. Então vai ser mais uma etapa de vida nômade. É isso aí, em breve a gente vai estar partindo, agora ela está quase pronta. É importante destacar que tudo que a gente abordar aqui nesse vídeo vai ser relativo às nossas experiências e às nossas escolhas de vida. Então não quer dizer que seja um modelo mais certo ou melhor do que outros, apenas mais uma alternativa aí para quem está angustiado com o seu estilo. Exatamente, então vamos aos pontos que interessam, que são os pontos negativos e os pontos positivos de uma vida nômade. Liberdade. Para nós, o ponto que causa mais impacto na diferença entre uma vida tradicional e uma vida nômade é a liberdade. Mas afinal de contas, a liberdade é boa ou ruim? E vai ter muita gente pensando aí, mas que tipo de pergunta é essa? É óbvio que ter liberdade é ótimo, só que não é bem assim, não é uma questão tão óbvia, porque normalmente nós não somos preparados para lidar com a liberdade. Nós somos doutrinados para uma vida de servidão, mesmo que a gente não se dê conta disso. O historiador Leandro Carnal aborda essa questão em muitas de suas palestras quando ele fala da servidão voluntária. E ele diz que a servidão ela não é necessariamente ruim. A servidão apresenta uma zona de conforto muito maior do que a liberdade. A liberdade assusta porque ela implica autonomia. Quando se vive uma vida de servidão, não se tem muitas opções de escolha. E ao contrário, quando a gente tem liberdade, a gente se depara com 1000 opções. E aí você acaba tendo que se tornar responsável pelas escolhas que fizer sem garantia nenhuma. Você está por conta e risco, como dizem. E quanto mais opções de escolha se tiver, mais angustiante vai ser. Então nem todo mundo está preparado para lidar com a liberdade. E vai ter gente que não vai se adaptar. Inclusive nós, nos primeiros meses de viagem, lá no nosso mochilão de volta ao mundo, nos deparamos com esse sentimento de angústia. Nós tínhamos tantas escolhas ao nosso dispor que isso gerava um desconforto muito grande. E agora, para que lado ir, que direção seguir, que tipo de escolhas fazer? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que a gente arrisca? Será que a gente não arrisca? E aí a gente se deu conta que a liberdade, para ter um retorno positivo, ela precisa ter um propósito. Foi então que a gente mergulhou de cabeça no projeto Pernas pelo Mundo e começou a lapidar ele, a intensificar nossas metas, nossa missão, nosso compromisso, nossos objetivos, e a partir daí tudo mudou para melhor. E a gente se deu conta que a gente estava no caminho certo, na escolha certa. É uma escolha com muito mais desafios, com certeza, mas agora a gente não abre mais mão disso. Então eu vou falar sobre 3 tópicos que se relacionam entre si, que é o tempo, o dinheiro e o trabalho. Obviamente, se você não tem um trabalho de segunda a sexta das 8 às 18, como nós temos tempo para fazer o que quiser, a hora que quiser. Se a gente quiser acordar mais tarde, que é um fator bem importante para mim e para nós, que é não ter o despertador.
Raramente a gente coloca o despertador agora, depois que a gente está vivendo nessa vida, porque eu acredito que não é certo isso. Eu acredito que o certo é a pessoa despertar a hora que o corpo está pronto para despertar, não que uma máquina vai tocar um barulho ali. Você tem um tempo livre para administrar como você quiser. A hora que você vai trabalhar, a hora que você vai se divertir, a hora que você vai fazer um esporte, você tem mais liberdade de tempo para decidir a hora que você quer fazer as suas coisas. Nós, por exemplo, muitas vezes olhamos um Netflix à tarde e muitas vezes estamos 10 da noite editando vídeo e trabalhando. Então um ponto negativo de não ter um compromisso, um local de trabalho, é que é bem fácil de se perder. Se você pode ficar olhando séries do Netflix o dia todo e não produzir absolutamente nada. Em relação ao dinheiro, obviamente, se você não tem um trabalho fixo, você não tem um salário fixo. Nós, como falamos anteriormente, temos a nossa independência financeira, que ela não é fixa também. Por quê? Porque a gente investe em ações também. Uma parte do nosso capital está alocado em ações e esse valor de ações é renda variável. Obviamente que 90% do nosso capital está investido em renda fixa, que gera um valor fixo, e a parte variável, como o nome diz, ela pode variar. Então, alguns meses, nesse sentido, a gente recebe um pouco mais, em alguns meses a gente recebe um pouco menos ou até pode perder dinheiro. Então é bem arriscado. Do mesmo lado que é negativo não ter um salário fixo todo mês, também é positivo, pois essa parte que é variável, a gente pode conseguir ganhos ilimitados, tanto investindo em ações, quanto com a nossa produção, produzindo cursos que a gente está produzindo de como iniciar a investir, palestras ou venda de produtos. Então esse ganho é ilimitado, então isso é muito positivo, a gente pode ganhar 3 mil no mês ou 30, se a gente fizer o nosso trabalho, se tudo der certo, se a gente conseguir fazer boas vendas. A gente também vende as nossas camisetas do Pernas pelo Mundo, e tem muita gente que vende docinho, vende salgadinho, vende artesanato. Inclusive, essas pessoas que a gente deu a primeira palestra quando a gente voltou de viagem, elas nos solicitaram como a gente estava fazendo para investir o nosso dinheiro. Então, a gente criou um curso, Como Iniciar a Investir, falando sobre os principais investimentos do mercado, sobre os principais termos da economia, dicas de como se organizar financeiramente, no seu dia a dia. Principalmente agora que a reforma da Previdência está chegando, a gente acha bem importante as pessoas aprenderem a investir e não ficarem dependendo da Previdência do governo. Então, quem tiver interessado, entre em contato com a gente tem 2 modalidades, ou por um e-book, que está saindo bem baratinho por apenas R$20, ou presencial ou online, que eu mostro tudo como a gente faz com os nossos investimentos. Mas o importante é, para quem quiser começar nessa vida nômade, que a gente indica, é realmente se organizar financeiramente, para pelo menos o básico estar garantido, como a gente fez, e não precisar ter que estar lutando tanto para conseguir dinheiro, para vender alguma coisa, para tu conseguir ter para o básico pelo menos. Relacionamento. Com relação a relacionamento, tudo foi muito rápido. Quando nós nos conhecemos, parecia que já estávamos prontos um para o outro e juntos, rapidamente, como num passe de mágica, construímos aí o nosso projeto e já mudamos, completamente nosso estilo de vida. O que acontece? Em 2 entrevistas que a gente deu, nos perguntaram como era conviver 24 horas por dia, dia após dia, um com o outro. E a gente não tinha parado para pensar nisso ainda, não com esse olhar assim, a gente não sabia que esse assunto poderia gerar tanta curiosidade. Como para nós foi tudo muito rápido, a gente não chegou a avaliar isso antes, a parar para pensar, a conversar sobre como seria. Em alguns meses a gente saiu dos trabalhos e já começou a viajar juntos. Então, obviamente, mesmo sendo tudo muito novo, e tendo aquela sensação ainda de lua de mel, com o cansaço de uma viagem intensa, de mochilão, trocando de país com muita frequência, obviamente nós nos víamos às vezes muito cansados. E aí a gente percebeu que nessas situações surgiam mais conflitos, coisa que rapidamente a gente também teve a sensibilidade de resolver, o que amenizou bastante o clima entre nós. E claro que ao não termos espaços físicos para respirarmos, digamos, um do outro, costumam surgir mais
enfrentamentos, né? A gente se depara com as diferenças do outro. E num primeiro momento isso causava um estranhamento, porque a primeira tendência era sempre querer mudar o outro, fazer com que o outro se adaptasse ao nosso jeito de ser. E a gente foi percebendo que não é bem assim. Que, claro, tem que se ter humildade para perceber quando a gente está errado, mas também tem que se ter respeito às diferenças, né? O outro pode pensar diferente, pode ter um ritmo diferente, sim. E a gente está se esforçando para fazer dar certo, né? Esse equilíbrio, respeitando aí as nossas diferenças. É um desafio diário, sim, mas a nossa convivência intensa acabou criando uma cumplicidade muito grande. E, claro, uma intimidade onde a gente já sabe, através do olhar do outro, quando ele está chegando no seu limite, ou está precisando de um tempo. E aí a gente dá esse tempo, né, para as coisas se assentarem. Então, ainda é uma coisa que a gente está exercitando, o relacionar-se de forma tão próxima, mas tem sido um crescimento muito rico, assim, muito válido, muito bonito. Amizade. Muitos nômades consideram esse estilo de vida muito solitário, mas eu e o Miguel não experimentamos esse sentimento. Obviamente não se pode ter tudo na vida, então ao optarmos por essa vida na estrada, essa vida em movimento, a gente acaba tendo que abrir mão da convivência com os amigos mais antigos. Então a gente perde muitos eventos como casamentos, nascimentos de filho e aniversários e datas importantes, mas a amizade que é verdadeira, ela não diminui ou enfraquece apesar da distância. E o estilo nômade nos permitiu conhecer vários novos amigos com uma mentalidade muito avançada na direção que a gente busca, que é da sustentabilidade. Então conhecemos pessoas incríveis, de coração puro e mente aberta, que não teríamos conhecido se a gente continuasse no nosso estilo de vida tradicional. Então, como vocês podem ver, uma vida com liberdade não é tão barbadinha assim, tão fácil. Desde que a gente assumiu aí as pernas pelo mundo, a nossa vida tem tido muito mais desafios, mas a gente tem conseguido crescer muito mais como pessoas. E eu acho que cada uma dessas temáticas também dá muito mais vídeos, então se você tiver perguntas, dúvidas, curiosidades, deixa tudo aqui embaixo nos comentários que a gente se organiza para um próximo vídeo. E bora botar as pernas pelo mundo com a gente. Tchau!